A cabanagem foi uma das principais revoltas que ocorreram no período regencial, sendo um movimento que envolveu várias classes sociais, desde a elite portuguesa da província do Grão-Pará até escravos marginalizados. E nesse vídeo você vai ver um relato completo do que foi a cabanagem e os desdobramentos e o que aconteceu depois dela. E primeiro eu vou explicar o contexto histórico. No caso eu falei que era o período regencial. Esse período nada mais é que o hiato entre a abdicação de Dom Pedro I e seu retorno a Portugal até a maioridade de Dom Pedro II. Nesse período o Brasil foi governado por regentes. E a cabanagem foi apenas uma das várias revoltas que aconteceram neste período, além das revoltas dos malês, Sabinada, Balaiada, sem contar a revolta dos farrapos, a Guerra de Farrapos, no Rio Grande do Sul. E essa revolta aconteceu na província do Grão-Pará, o que hoje corresponderia aos estados do Pará, Amazonas, Rondônia, Amapá e Roraima. E por conta de sua distância do Rio de Janeiro, estavam com mais influência de forças portuguesas do que brasileiras, e a região foi palco de vários conflitos entre Brasil e Portugal logo após a independência do Brasil, o que ajudou a deteriorar muito a economia da região, deixando várias pessoas em situação de pobreza extrema. Depois que conseguiram expulsar essas forças e acabar com o movimento, se integrando definitivamente ao Brasil, as elites da província, ou seja, os fazendeiros e comerciantes, se comandavam com o governo regencial que os mantinham fora de decisões político-administrativas na própria província, tomando decisões que interferiam em seus negócios, deixando sem uma voz ativa. Claramente o governo dava preferência aos interesses das elites do Nordeste e Sudeste. Mas essa revolta da cabanagem veio principalmente das classes mais baixas. Era claro o descaso do governo regencial com os habitantes da província do Grão-Pará, e isso era aliado às péssimas condições de vida e trabalho na região. 4 anos antes do início da revolta, ou seja, em 1831, uma rebelião na guarnição militar de Belém do Pará, motivadas pelos mesmos motivos já citados, resultou na prisão do líder deste movimento, chamado Batista Campos, que era um cônego da Igreja Católica e também jornalista. Com isso, a revolta da população cresceu e, assim, para tentar controlar a situação, o governo regencial colocou Bernardo Lobo de Souza para controlar os ânimos, instaurando assim um governo muito repressivo, causando mais revolta na população. Em 1834, o mesmo Batista Campos, já solto, enviou uma carta ao bispo de Belém do Pará criticando políticos da província. Sendo a carta descoberta pela administração provincial, Batista Campos foi perseguido e assim se refugiou na casa do amigo Félix Clemente Maucher, mais conhecido como Clemente Maucher. Ali ele se reuniu com os irmãos Manuel, Francisco Pedro e Antônio Vinagre, além de Eduardo Angelim, formando estes um contingente de rebeldes. Sabendo disso, tropas governistas em 3 de novembro atacaram aquela fazenda, forçando-os a abandonar ali. Mas nisso, Manuel Vinagre foi morto e Clemente Maucher preso. Batista Campos, em 31 de dezembro de 1834, morreu de uma infecção causada por um ferimento quando estava fazendo sua barba e a navalha acabou cortando sua pele. Então, a revolta tinha perdido 2 dos seus principais comandantes. Mas apesar dessas baixas, Antônio Vinagre organizou um assalto ao quartel e o palácio do governo em Belém no dia 7 de janeiro de 1835, pouco depois dos acontecimentos na fazenda, assim tomando o poder para os cabanos, assassinando Bernardo Lobo de Souza e soltando Clemente Maucher e nomeando ele mesmo o presidente da província do Grão-Pará. Ali se começou a revolta dos cabanos e um governo cabano. Mas Maucher ele foi deposto logo em fevereiro, pois ele reprimiu o próprio movimento, tramando contra Eduardo Angelim e declarando fidelidade ao futuro imperador Dom Pedro II, fazendo isso com medo de que o movimento crescesse e as massas populares tomassem o poder. Com isso, os cabanos se revoltaram e em uma sangrenta luta assassinaram Clemente Maucher e colocaram Francisco Pedro Vinagre no poder.
Só que a exemplo de Clemente Maucher, ele fez acordo com tropas enviadas pelo Rio de Janeiro e prometeu entregar a presidência da província do Grão-Pará de volta ao controle imperial na pessoa de Manuel Jorge Rodrigues em troca da anistia dos principais cabanos envolvidos, inclusive o dele próprio. Mas o acordo não foi cumprido e Francisco foi preso assim que Manuel Jorge tomou o poder, fazendo com que as tropas dos cabanos retirassem para o interior em julho de 1835. Estava um pouco óbvio que o governo imperial não ia cumprir esse acordo. Mas essa não foi a derrota final dos cabanos, pois apenas um mês depois, em uma batalha sangrenta de 9 dias, Antônio Vinagre e Eduardo Angelim conseguiram retomar a capital Belém, fazendo assim um governo cabano novamente e instituindo Eduardo Angelim como o governador da província. Angelim ficou 10 meses no governo e, apesar de ser de longe o mais longevo dos presidentes cabanos do Grão-Pará, seu governo não tinha um planejamento ou um plano central, fazendo com que ele se enfraquecesse em várias frentes, aumentando inclusive dissidências internas dentro do movimento cabano. E em março de 1836, o governo regencial nomeou Francisco José de Souza Soares como presidente do Grão-Pará, fazendo assim guerra total contra o governo cabano, já que, por óbvio, apenas um dos governantes poderia ficar ali, ou o cabano ou o imperial. 4 navios de guerra do governo imperial fizeram um cerco na cidade de Belém, que começou a sofrer com muita fome e também uma infecção de varíola. Muitos cabanos e a própria população tentava fugir da cidade através de canoas pelos igarapés, que são pequenos canais muito comuns na Amazônia. E os ingleses chegaram até a oferecer ajuda para Angelim, que negociava sua fuga, mas este recusou. De alguma forma, Angelim conseguiu furar o bloqueio naval e se refugiou no interior. Com a capital vazia, as forças regenciais tomaram novamente o poder. Mesmo com sua fuga, Angelim era considerado uma ameaça e as forças regenciais foram à sua procura até o encontrar com sua mulher um ano depois, escondido em uma tapera. Ele foi preso, levado ao Rio de Janeiro e depois exilado em Fernando de Noronha. Os cabanos lutaram nas selvas contra as forças regenciais, mas foram exterminados no ano de 1840, finalizando de vez a cabanagem. A cabanagem teve algumas consequências, já que depois de tudo isso que foi descrito, seria bem difícil que as coisas continuassem como estavam. Estima-se que nessa revolta de 30 a 40% de uma população de pouco mais de 100 mil dentro do Grão-Pará morreu nessa revolta, ou seja, para uma província pouco populosa foi algo muito impactante. Sem contar que muitos cabanos eram escravos, e assim o tráfico se desorganizou completamente e se formaram vários quilombos ali na região. E essa foi a cabanagem, uma das maiores revoltas da história brasileira. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e tchau!